Olá, pessoal, boa noite. O povo já está aí no chat. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí? O som tá bom? Só estou esperando o sinal aqui deles para entrar na sala. Deve ser a qualquer momento. E a gente já começa a assistir esse jogão aí. Entre o Ted e o Antônio. Hum, Rodrigo Léo tá aí. Tá com a pipoca na mão. Tá me escutando bem aí, Léo? O áudio tá bom? Tô só esperando o Ted me mandar mensagem aqui para a gente entrar na sala já e começar a transmitir o jogo. Acho que eles já estão aí, peraí. Vamos lá, vamos entrar na. Tá ótimo, obrigado, Léo. Vamos lá, vamos lá. Boa noite a todo mundo aí do chat. Estamos com 7 pessoas já online. Maravilha. Vou entrar na sala ver se os dois estão lá já prontos para jogar. Não, tá só o Ted por enquanto. Vamos esperar mais um pouquinho. O Antônio. E aí, o que vocês estão esperando para esse jogo de hoje, hein? Faz tempo que eu não vejo o Antônio jogar. Acho que a última vez que eu vi ele jogar foi no Brasileiro, ano passado. Que ano, que mês que foi aquilo? Foi meio de novembro, acho. Ou final de novembro. O Antônio é um cara que tem muita experiência já no VR. Quando eu comecei, ele e o Takio já jogavam. E eu, o Antônio foi o primeiro brasileiro que eu vi ali jogando torneio, ali nas cabeças, ali jogando. Acho que na época era o que hoje é equivalente à primeira divisão, talvez, ou segunda, não lembro direito. Acho que primeira. E era a referência, assim, eu tentava ver o que ele estava fazendo, eu estava começando, e ele estava lá já fazia um tempo. Depois eu fiquei sabendo do Takil e do Pixel Fire também, que é outro brasileiro, que chegou a ser um dos melhores no início. Quando eu comecei a jogar, o Pixel já não estava mais jogando. Mas o Pixel Fire jogou o brasileiro ano passado. E se eu não me engano, ele foi até a semifinal, perdeu só pro Taquil na semifinal. É excelente jogador também, eu adoraria que ele estivesse jogando esses torneios. Eu acho que atualmente ele está com pontuação na casa de 2.900. Poderia estar nas cabeças aí da primeira divisão também, né? É, Léo, eu
eu não lembro muito assim do nível do Antônio comparando com agora. Eu acho que pode ser um jogo bem disputado, sim. Se o Antônio conseguir. Acho que eles estão na sala. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí, vamos parar de falar besteira e vamos lá na sala. Eu acho que se o Antônio conseguir controlar os top spins do Ted, acho que dá um jogo bom. Porque o Ted tem um top spin muito pesado. Para esse, pro Quest 2 não, era tranquilo. Olá, meus Mas queridos. Boa noite. Ó o pronto, Vlad aí, ó. Cadê o homem? Deixa eu ver, cadê a Tô cabeça dele? aqui, Ah, tô cadê, eu ó? aqui. vi, eu vi ali. Ah, muito bom. É, Vamos? esses... I am ready. Então vamos lá, vamos Ó, lá. Então, Antônio, nós já estamos ao vivo, podem começar a hora que vocês quiserem, tá? Pronto, Sem já pressa, estamos. fechou. mas já Então já estamos ao vamos. vivo. Tá. Vamos Então, embora. Antônio, antes de desligar o microfone, Vamos lá. bom Boa jogo pra sorte para você, nós cara. dois, bom jogo. Bom E vamos jogo lá. aí. Vamos que vamos. E vamos embora. Eu vou desligar também meu microfone. Só um instantinho. Aí, vamos lá, o placar já está funcionando. Cortesia do meu amigo da Ucrânia, Bibchik. Ele que me passou o placar que ele que montou no site dele, maravilhoso. E a gente já começa com o cartão de visita do Ted, né? Aquele topspin pesado ali de backhand, ó, mais um pesado de forehand. Se o Antônio não conseguir controlar os ataques do Ted, vai ficar bem difícil, porque é bem pesado o ataque do Ted, né? É, e o Ted não dá mole, né? Ele entra rasgando o tempo todo. Tava dando um treino pro Aloysio. Ó, a Sara aí, torcendo pro Ted. Tava dando um treino hoje pro Aloysio. Antes a gente conversou um pouquinho sobre o jogo de hoje. Aí o Aloysio falou, porra, o Ted é o único cara que eu não consigo trocar bola, cara. É muito pesado o topspin. Primeiro set bem rápido já, né? Resumo do primeiro set, né? O Antônio colocando bola e o Ted castigando no topspin dos dois lados, ó. Excelente. 0-2, muito rápido. É isso aí, o Antônio tem que ir pra cima, né? Tem que tentar encurtar um pouco o jogo, tem que fazer coisas que eu não lembro. Eu tenho, o que eu tenho na memória do Antônio é que ele gosta de jogar bem aberto, trocar bola, sacar aberto, e realmente com o Ted não é uma boa ideia, porque ó, é um furacão em cima do outro, né? Lembrando que esse é o jogo da primeira divisão, oitavas de final. Nós estamos com 3 brasileiros, né? Léo me corrige se eu estiver errado aí no chat. Estamos com 3 brasileiros ainda na primeira divisão, né? O Ted, o próprio Rodrigo Léo que está aqui com a gente no chat, e o Afonso. Não lembro se passou mais alguém. Né? E o Antônio, lógico, né? Então os 4, né? Que agora sai um dos dois sai, né? Então a gente vai ficar com 3. Agora são 4, né? São 4 com o Antônio, é isso? É, então, é isso mesmo. A gente vai ficar com, se tudo der certo, a gente fica com 3 brasileiros nas quartas de final, né? Um é garantido, né? Que vai passar agora. Aí tem o jogo do Rodrigo Léo. Não lembro. Léo, você não jogou ainda oitavas, né? E aí tem o Afonso. Ó, o pessoal aí, o Brian tá na área. Boa noite, Brian. E o Carlos também. Primeira divisão, Carlos, é a partir de 2.500. É entre 2.500 e Quer beber 2.999. água? Tô bem. Tá bem? Vamos seguir. Tô bem, é. Primeiro jogo já foi para conta, uma melhor de 5 jogos, né? Quem ganhar 3 jogos primeiro ganha o encontro todo. Beleza, Léo. Me avisa quando for seu jogo, que se puder eu transmito também. A gente quer ver você jogando o máximo possível.
Sara, você que é a mulher do Ted, é isso? Falei besteira? Se eu falei besteira, desculpe. Carlos, 2.400 e pouco é quase terceira. É quase primeira divisão. E se você passar de 2.500 ou fizer 2.500, né? Mesmo que você caia depois dessa pontuação, você ainda joga a primeira divisão por pelo menos 2 meses. Na hora da inscrição, o organizador do torneio ele vê o ranking mais alto dos últimos 2 meses da pessoa, de 2 meses para trás até o dia da inscrição. Então, digamos que você faça 2.500 amanhã. E aí você baixe quanto baixar para 2.400, 2.300, tanto faz. Quando você for se inscrever no campeonato do mês de maio, você entra na primeira divisão. Ah, legal. Sara, então, é a esposa do Ted, não errei, e a Bianca é do Léo. Maravilha, a família toda aí assistindo. Ó, como já está bem mais complicado esse set, né? Já está bem mais equilibrado. Primeiro set o Ted atacou demais, agora o Antônio já está encurtando bola, está variando um pouco mais o peso. Ele estava com 10 ficou 10-5, né? Então ele tá com 5 match points, já desperdiçou 3. Tem mais dois set points, perdão. Será que o Ted busca? Eita, 10-10, 5 set points. Aí fica difícil, hein? Caramba, que virada do Ted nesse primeiro set do segundo jogo. Virou mesmo, hein? Caramba, muito bom. Carlos faz quartas de final amanhã da segunda. Ah, com o Sei My Nombre. É um jogador bom, hein? Eu não vou dar dica porque ele é meu aluno. Então o trabalho vem antes da nacionalidade. Mas vai ser um jogo bom. Ele é um cara que tem bom controle de bola. E eu acho que vocês dois têm muita chance. Acho que é um jogo bem, bem parelho. Mas vai ser um jogo legal, porque vocês dois controlam bem, na verdade, né? Pode esperar um jogo com bastante troca de bola. Aí, Carlos, me passa depois por mensagem no privado, depois lá no WhatsApp, me passa o horário do jogo de vocês, porque se eu puder transmitir, eu vou transmitir com prazer. Tá bom, me avisa. Assim que você tiver o horário todo, manda uma mensagem para mim, que eu já consigo me programar, tá, Carlos? Olha como é a coisa, né, do emocional também, né? Você vê, o Antônio tomou aquela virada no primeiro set desse segundo jogo, né? Tava 10-5 para ele, se não me engano. E agora o Ted já disparou de novo na frente. É complicado, né? Quando você toma. Vocês lembram da Olimpíada do ano passado que o Calderano, no primeiro set, tomou uma virada de 10-4 do Trus Moregard? E aí depois sumiu, né, cara? Acabou a Olimpíada para ele ali, né? Parece que ele não se recuperou. E o Ted embalou de novo, né? Tomou um sufoco ali no primeiro set, embalou agora 11-2 no segundo. Então estão 2 jogos já pro Ted. Se o Ted ganhar esse próximo jogo, já acaba 3-0. Espei um pouquinho a câmera ali para ver se a gente consegue ver. Os dois não estão afastando muito da mesa, né? Então dá para manter pertinho.
É isso que não pode acontecer, né? O Antônio abrir muito no próprio saque, ó, é muito difícil controlar esses ataques do Ted, tem muito peso a bola. Essa respiração aí provavelmente é do Ted, ele esqueceu o microfone dele aberto. É verdade, aquele 10 a 4 domingo doeu em todos nós, né, cara? A gente que joga, a gente sabe o quanto é difícil tomar uma virada dessas. Ainda mais umas quartas de final de Olimpíada, um jogo super difícil, né? Deu dó, foi duro. O Rodrigo tá zoando o Brian, porque ontem o Brian entrou, bebeu mais cerveja, entrou pra jogar e fez ponto pra caramba no ranking. A gente tá desconfiando que ele bêbado joga melhor que sobe, né, Brian? É, Daniel, parece o Darth Vader mesmo. Espero que ele não grite e fale alguma besteira, né? Porque às vezes quando a gente tá jogando, a gente fala umas besteiras. Eu tô quase ligando o meu microfone, acho que eu vou ligar uma vez aí, peraí. Ted, só pra avisar, desculpa, que o seu microfone tá aberto, tá? Eu acho que é o seu. Ah, Não tem problema nenhum, mas é que se você começar a xingar aí, a gente vai ouvir. desculpa, Antônio, eu não vi. Pronto, melhor avisar, né? Porque vai que ele começa a perder, começa a xingar, aí fica feio. A vantagem do VR é essa, né? A gente fecha o microfone e pode gritar à vontade. Se o Ted ganhar esse set, já acaba o encontro todo, hein? Antônio precisa urgente encurtar o jogo, tentar tomar iniciativa, atacar primeiro, mesmo que seja um ataque de meia bola, porque se deixar nessa toada aí, o Ted vai engolir esse set também. É verdade, Carlos. O Arata fica com o microfone ligado na live, é uma gritaria, né? Eu tô com medo de assistir a live dele que ele transmitiu do nosso jogo hoje cedo, pra não ficar ouvindo ele gritando. Tá mais equilibrado esse set, hein? O Antônio tá conseguindo trazer o jogo um pouquinho mais curto, colocando melhor a bola. Mas ó, você vê a versatilidade do Ted também, né? Ele colocou uma bola por baixo bem funda. Aí o Antônio não teve tempo de atacar, porque a bola estava bem funda, bem rápida. Ele passou a bola, o Ted já virou ali, de forehand, já entrou. 2 match points, hein? Vamos ver. Aí, já fechou logo no primeiro. Ou não? Fiz besteira, foi fora. Aí, boa, boa, boa. 10 a 10. Olha eu aqui entregando os pontos errados. O placar deu uma travada ali, o placar ali na parte de cima da tela, mas vocês podem acompanhar pelo placar do jogo ali, tá 11 a 11, tá? Não sei o que aconteceu com esse placar aí, deu problema. Agora sim o Ted está com mais um match point. Aí, fechou. Fechou o jogo 13 a 11, então 3 sets a 0 pro Ted. Obrigado, Antônio. Valeu, cara, valeu. Ó,
Desculpa Não pelo deu mesmo. microfone, desculpa, cara. Eu nem me liguei, foi mal. Foi mal. O quê? Não vi. O microfone tava. Você falou alguma O coisa meu antes? microfone estava aberto. Certo. Mas eu desliguei, depois eu liguei de novo. Agora eu liguei de novo. Não tem problema. Não, foi mal. Valeu, seu nível tá bem acima do meu, mas Não, vale a que experiência, isso. vale a experiência. Que isso, foi um prazer Valeu. fazer mais um amigo aí, cara, no VR. Isso, Acho que isso. acima de todas as dificuldades que a gente sabe que acontece Puxa, aí, foi uma loucura. né? O legal é isso, É. tá conhecendo gente nova, fazendo amigo novo. Com Pô, certeza, com certeza. pra quem tá assistindo, Não, agora né? com mais brasileiros ficou muito melhor. Ficou legal, né? Com muito gringo a gente ficava muito isolado, aí não tinha nem com quem conversar se tivesse alguma Não, coisa tá que bem legal, precisasse bem legal. desabafar. O que eu falo, o que é bacana é isso, ó. Gente, pra quem ainda tá assistindo, eu tô em São Paulo. Vlad, você tá onde? Eu tô no Brasília, interior né? de Minas Não, Gerais, São João del Rei. interior de mim. E onde é Você tá Recife? onde? Recife. Em Recife. Quando que nós... Todo mundo em seus lugares de treino, né? Nas suas... É E a isso, gente tá cara. jogando. É muito E o que é legal. bacana é isso, é a oportunidade de conhecer, a oportunidade de jogar. O que eu falei em outros vídeos, eu sou professor, né? Eu sou professor de tênis de mesa. Sim, eu sei. E isso abriu um leque de opções. Poxa, eu já dei Com aula certeza. pra cara em Minas, cara de São Paulo, dei algumas aulas assim pro cara da Ucrânia, mano, isso é muito louco, né? É muito bom. Eu ainda não consegui convencer o pessoal lá no clube que isso aqui é um esporte, não é um game, mas leva tempo, né? Deixa eles verem alguns vídeos e tudo. Fora o vídeo que a gente tem feito aqui em São Paulo, no nosso CT, é que assim, infelizmente aqui no Brasil ainda é um custo alto, né? Mas a gente conseguiu ter no nosso clube onde os alunos têm a chance de experimentar. Então já tem gente que fala, mas poxa, eu vou jogar videogame. Fala, não, esquece, não é videogame. Não é videogame, não é mesmo. Se o cara botar uma vez e experimentar, vai ver que não é videogame. Isso atletas profissionais já disseram. Eu já vi o Trus Moragat, o Timo Boll, o Ovtcharov, né, o Mizutani. O Mizutani, o Goiama, né? Só para citar um brasileiro. Né? E os o caras legal pegam assim, e dizem, puxa, é diferente. É que vocês que estão aí, então, vocês estão vendo o nosso avatar, bonitinho, os bonequinhos aqui. eu não sei o Antônio lá, mas eu tô suando em bica aqui. Não, eu também tô aqui. Aqui Recife é bem quente. Eu tô embaixo do ventilador, by the way, né? Tô embaixo do ventilador. Eu não digo isso muito, não, porque senão os caras começam a dar lobby, né? Boa! Mas, cara, foi muito legal, foi bacana, foi legal te conhecer. Espero jogar contigo mais vezes. Com certeza. E boa sorte aí na continuação, né? Agora você tá... valeu, obrigado. E mais uma vez, Vlad. Muito obrigado, cara. Tá aqui, ó, pessoal, o pilar do tênis de mesa virtual do Brasil. Obrigado. Você tá no brasileiro também, né? Tô no brasileiro. Pronto. Quem sabe a gente não se encontra lá, em alguma fase. A minha meta é só uma do brasileiro, ganhar um set daquele cara ali, isso aí é difícil, mas pode ser, né? Não é o jogo. Vocês têm que ganhar o jogo inteiro, pô. Vocês estão loucos. Vocês têm que ganhar o jogo inteiro. Eu brinco aquela coisa, primeiro é o pezinho. Se eu ganho 7, eu ganho 2. Vai o resto, Tem um cara lá no clube, ele chama Domingos Sabe, ele foi campeão brasileiro, 40 e tudo. Aí eu dizia pra ele, não, rapaz, se eu ganhar um, eu não perco mais. Ele disse, todo mundo diz isso pra mim, nunca aconteceu. Eu quero ganhar uma. Gente, mas beleza, galera. Obrigado Valeu. Novo. Obrigado, Antônio, Vlad, sem palavras pra você aí. O cara se dispôs para poder fazer a transmissão da gente. A transmissão. E é isso, cara. A gente vai tentar fazer isso daqui no Brasil crescer pra caramba. No que precisar, precisar de tirar dúvida aí, pode entrar em contato com a gente. Cara, canal do Vlad, cara, tem... o que não falta lá é informação de VR, vídeo de treino, vídeo de aula, vídeo de jogo. Dicas, né? Nossa, assim... É muito bom. Cara, você seguir aqui as dicas do cara, você vai entrar nesse mundo aqui já com o pé direito. É outra história, é outro mundo. E eu sou muito grato a esse cara, ele sabe disso.
Valeu, queridos. Valeu, Valeu. gente. Vocês jogaram muito bem, foi um jogaço, muito gostoso de ver vocês jogando e interagir com vocês aí de novo. Espero que a gente faça muitos outros jogos juntos, né? E a gente se vê Eu na não joguei próxima com o Vlad rodada aí. ainda, né? Eu acho que eu nunca joguei com o Vlad, nem um set. Eu Nem o acho, não tenho 7 certeza. nunca? Eu acho que não, acho que nunca. Mas vamos Ó, marcar eu já. senti uma Vamos marcar pontada já. de É desafio, só hein? olhar no, olha lá no site No site, no Clubhouse. Galera, no do Clubhouse. Clubhouse. Eu acho que eu Não, nunca mas, joguei. Com não, Tássio mas eu tá já aí. joguei muitas, né? Mas... Tem que entrar lá no. Tem que participar da Não, já sala, joguei né? o Rachão, eu joguei o Rachão, joguei o Brasileiro e vou jogar o próximo Brasileiro também. Não, eu sou bebê nisso aqui ainda. Esse é o segundo mês jogando esse negócio ainda. Você é uma prova, assim, cabal, de que isso aqui não é um game. Porque se você é um bom jogador, excelente jogador de tênis de mesa real, entrou e já está jogando altíssimo nível. Você daqui a pouco está na super divisão. O Então, objetivo é esse. isso num game é impossível. Num game é impossível. Em 2 meses Você não ganha brincando, com os meninos de 12 anos. Cara de 12 anos, você não ganha. Pode fazer o que... Eu falo, gente, é real. Quando você fala assim, de um come o saque do outro e dá o drive com o trabalho pra bloquear, é o jogo. Ué, aquele como é a vida set real. que eu tava 10-5, cara, eu digo, pois aquilo que você virar... Acontece em jogo o tempo todo. Eu digo, pronto, ele começou, eu percebi, ele começou a crescer, tá dando confiança, eu preciso de uma bola para definir, mas você não me deu nenhuma chance. Você me deu poucas bolas no forehand também. Você realmente teve uma tática sólida. Eu não consegui achar brecha. Eu gosto de estudar, eu gosto de ver. Eu vi que assim, sua saída de fora era melhor que a de back. Não que a de back é ruim, mas a sua de fora tinha bem confiança para ser bem ofensivo. Foi quando eu derrubei o outro cara, ele ficou me dando no foil, mas isso, o cara não percebeu e continuou dando no foil. Eu dei duas aí, falei, mas você ali, viu, agora é só pesado o ataque. Mais, Foi, me segurou aqui no back e foi, realmente, e eu não soube sair, né? E esse é o porque jogo, aí a questão de recurso. Você diz, eu quero sair, mas o que é que eu preciso fazer para sair? Me mexer mais, né? Fazer algum movimento para a esquerda, para lhe forçar nos ângulos, mas precisa acertar, né? Você pode até fazer estratégia na cabeça, mas... Tem hora que eu tentei acelerar mais, forçar mais para testar mais aceleração, aí comecei a errar mais. Foi a hora que se abriu, eu segurei. Se acelerar, segurei para tentar trabalhar mais. Sabe uma coisa que tinha nesse jogo e não tem mais? Que tinha no jogo, porque eu tô no jogo desde 2020, desde quando abriu. Havia uma diferença muito grande entre equipamentos. Então, o cara pegava o Vive tinha 130, 140 frames por segundo. Ele tinha uma vantagem muito grande, porque conseguia dar muito mais giro na bola, fazendo o movimento de braço mais lento. Então, o cara conseguiu o que só um profissional consegue, ou seja, um giro muito alto com movimento muito simples. Alto giro com acerto. Isso só cara muito top consegue, né? Jogar com muito giro e bola veloz. Pois era o Vive, dava essa vantagem enorme. Não só o Vive, tinha um outro também que eu jogava com 60, eu comecei jogando com 60 Hz. Aí eu tinha pouquíssima chance quando pegava um cara de 100, o Vive era 140. O 60 não tinha jogo, por causa disso. Então, legal que agora já equilibrou. Reduziram o spin, era um spin maluco, você rapidamente botava 160, 150, sem grande dificuldade. Hoje não é, né? Baixou para 83, né? O spin máximo e ficou mais realista o jogo. Legal. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas está mais realista. A minha raquete eu ajusto para ser uma tênis, que era com a tênis que eu jogava, a tênis de 5. E aí eu boto dos dois lados a tênis. Legal. Isso que eu acho que é legal, turma. Assim, então, como todo esporte, real ou virtual, tem a galera meio sem graça, tem a galera nariz empinado, tem a galera... trollas, né? Mas, vou falar, até hoje, ainda bem que, assim, raras foram as vezes que aconteceu isso. Isso aqui, essa troca de informação é muito legal. Eu comecei tem 2 meses. O cara já... Esses aparadores aqui foi ele que ajudou a colocar. Ó. Eu tava na primeira versão, e você me passou assim. Mas isso é legal. A gente sempre tem essa troca de informação. Antes de jogar com o Antônio,
eu tava aquecendo com um canadense e, cara, trocando uma ideia, conversando. Isso é super legal. Então, ó, altamente recomendo. Quem quiser, cara, se tiver em São Paulo, quiser aparecer no Sanitar, pode vir. A gente ainda vai fazer muitas coisas ainda. Vamos organizar muita coisa aí que vai ser bem legal. Vlad, cara, tem N projetos aí, o Vlad, acompanha o canal dele, o Insta dele, meu, tem muita coisa lá, é muito legal, segue o cara lá. E se Será quiser que de ainda tem quebra... alguém assistindo? Boa pergunta, né? é uma hora dessa, acho que só tá eu e você. Nada, tem mais 10 malucos assistindo aqui ainda com a gente. Essa conversa. Aí, ó, tem a galera que não trabalha amanhã de manhã. Não, a galera não tá nem aí. Mas é isso. Valeu. Gente, obrigado, boa Valeu, noite, valeu, Antônio. Resenha. Obrigado de Tamo junto. novo. Obrigado Foi um também. prazer te Obrigado. conhecer. Muito Igualmente. obrigado, Vlad. Sem palavras, tamo junto. E é isso aí, é só o começo. Queria aproveitar e mandar um beijo pra minha mulher. Um beijo, Sahara. Senão eu chego em casa e não entro. Não sei se ela tá ao vivo ainda. O Rodrigo Léo, que é o seu amante, tá ao vivo aqui ainda. Eita, ó pra isso. Você sabe como que é, né? O amante tá sempre ali. E ó, quero agradecer Rodrigo Léo pela massagem que fez em mim. Meu Deus do céu, vai pegar mal. Tá no Leandro tá pescoço aqui meio ainda, o ruim. Carlos Carvalho tá aqui ainda, tem um pessoal Rapaz, aqui. isso vai ficar gravado pra sempre. Ó, daqui a 30 anos alguém vai ver isso. 2025, hoje pode, né? Galera, valeu de novo. Foi um prazer. Os alunos que assistiram, os amigos, familiares, todo mundo que pôde assistir, a gente agradece porque ajuda a fortalecer. A gente quer elevar isso daqui e principalmente levar o nome do Brasil nisso daqui, ó. Pode ver, ó, 11 BRA, né, que tá na nossa mesa, é o orgulho que a gente tem de levar o nome do Brasil lá fora. A gente quer incomodar, a gente quer mostrar que o Brasil vai ser potência nisso ainda. É isso aí, com pessoal, certeza. Vamos ter um campeão mundial em breve. Eu tô olhando meio que pra ele ainda, assim, ó, geladinho aqui. Eu acho que campeão mundial vai ser a nova geração, que eu já dei o que eu tinha que dar aqui. Eu não sei se eu consigo mais longe, não. Mas estamos na luta ainda, né? Ainda tem suco dessa laranja aí. Pra trás nem pra pegar impulso, né? Vamos pra frente. É isso aí. Valeu, gente. Uma boa noite pra todo mundo. Tchau. Valeu. Valeu. Pessoal do chat aí, obrigado também. Abraço para todo mundo, boa noite. E a gente se vê na próxima.